Bom, galera, vamos aí começar a falar um pouquinho sobre os nossos assuntos, né? Sobre nosso conteúdo. Tem um livro brasileiro muito famoso chamado Decifrando a Terra. Esse livro ele tem na escola, tem ele lá na escola. Para quem gosta de geologia, é bem interessante. Eu gosto muito dessa capa que mostra a Chapada Diamantina, na Bahia. Já estive lá no ano de 2010. E tem um livro aqui que é o que eu me baseio mesmo, que é o Para Entender a Terra. Ele também tem lá na biblioteca, para quem gosta de geologia. Esse livro é muito bacana para poder compreender aí esse sistema Terra, né? Compreender a Terra, o processo de formação. Claro que não é aquela leitura das mais agradáveis do ponto de vista da literatura, né? Mas são livros assim que, para quem gosta de geologia, para quem gosta das ciências, né? E quando a gente fala de ciências, a gente está falando de compreender o termo ciência, né? Para além daquilo que a gente tem no nosso imaginário, né? Um geólogo, ele é um cientista, né? Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa muito ali no cara dentro de um laboratório, fazendo as pesquisas, né? A gente O sempre famoso cientista maluco. exato, a gente acaba pensando nisso. E vale a pena vocês já irem pensando um pouco, né, falando já sobre essa questão de profissões e tal. Aqui em Campinas, né, nós temos um bom curso de geologia que é o da Unicamp, né, um curso de geologia bem interessante. Então, é uma possibilidade aí também de pensar num projeto de vida, né, falando um pouco da questão da PEI, sobre essas possibilidades. Tem a geografia também, mas também tem a geologia, que é o assunto que nós vamos entrar aqui hoje, tá bom? Vamos Coisa fazer uma viagem ao centro da Terra. Vamos fazer uma pequena viagem aí ao centro da Terra, né? Como o nosso amigo Lucas falou. Vamos dar um rolezinho aí para o centro da Terra. Galera, hoje é uma aula um pouco introdutória, né, sobre essa formação do planeta Terra, tá bom? A gente vai tratar um pouco sobre esses domínios inorgânicos e suas dinâmicas de uma maneira um pouco mais rápida e também falar sobre o tempo geológico. Galera, quando nós vamos verificar, né, esse sistema Terra, a gente tem que lembrar dessas três esferas terrestres, né? Não é a esfera do dragão, tá bom? As três esferas terrestres aí. A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A atmosfera tranquilo para vocês. Hidrosfera também, certo? Atmosfera e hidrosfera. E litosfera? O que é a litosfera? Não é a Terra, essa camada de terra que tem no planeta e tal. Nenhuma das Acho que camadas da Terra. tem Exato. alguma coisa a ver, assim. Camadas de Litoral, essas coisas. Camadas de terras, rochas, as estruturas, exato, essa é a ideia. Exato, tá bom? É a parte aí, tá certo, viu, Giovana? Nós temos a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Quando nós verificamos, né, a interação dessas três esferas terrestres, né, o conjunto, né, de todas essas partes do planeta Terra, a interação disso possibilita a vida, né? Daí que nós falamos da biosfera, né? A esfera da vida, que é a junção disso tudo, né? Dessa litosfera, atmosfera e hidrosfera, beleza? Lembrar, né? A gente precisa tanto de água quanto aí dos gases, né? Que estão na atmosfera e também precisa do solo para poder plantar, colher, se alimentar, enfim. Então, essa interação possibilita a vida. Além, é claro, de toda a questão aí que nós vamos trabalhar posteriormente relacionada à dinâmica atmosférica também, tá bom? A gente não vai focar nessa parte aqui agora. Dessas três, galera, né, nós vamos focar aqui nesse primeiro momento, né, nessas aulas do terceiro bimestre, na litosfera, tá bom? Nós vamos focar aqui na litosfera. Bom, se a gente verificar, né, essas três esferas, né, que possuem aí uma interface que se encaixam formando a superfície terrestre, nas esferas nós temos aí a litosfera que faz referência ao relevo, e aí vocês comentaram sobre terra, rochas, né, tá correto, tá bom? Os materiais pesados, né, ferro, sílicio, magnésio e outros, e lembrar que uma temperatura de fusão limite é de 700 graus Celsius, né? Quando a gente pensa num processo de fusão, a gente está falando ali, por exemplo, do magma, né? Tá bom?
A hidrosfera faz referência à hidrografia, a água, materiais leves, né, hidrogênio, oxigênio. Lembrar que a evaporação chega aí a 100 graus Celsius. O estado da matéria seria o líquido, né? Enquanto da litosfera é sólido. E a atmosfera faz referência ao clima, ao ar. Os materiais leves, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e outros gases, né? Bom, e é a camada gasosa do planeta Terra. Essas diferentes esferas, né, possuem movimentos e dinâmicas também diferentes no tempo da natureza. Se a gente pensar numa mudança do relevo, ela demora muito tempo para acontecer, no chamado tempo geológico, enquanto que na atmosfera é muito rápido as mudanças, né? Nós temos aí, por exemplo, se a gente verificar, uma mudança do tempo nessa semana, né? Estava seco, depois veio uma frente fria, choveu, agora hoje está sol de novo, depois vai vir uma frente fria nova no final de semana, ou seja, até essa questão do tempo da natureza é diferente para essas esferas. É importante pensar nessas questões. Claro, na litosfera a gente pode pensar nos terremotos, né, que são momentos rápidos, né, são períodos rápidos de acontecimento ali, uma dinâmica muito rápida em determinado ponto. Mas a gente vai ver que isso é em algumas situações do planeta Terra, tá bom? Não em todas as regiões. A gente vai entender isso posteriormente. Então, quando a gente fala sobre as 3 esferas terrestres, né, quando a gente vai pensar no planeta Terra, nós temos a atmosfera, voltando, né, a hidrosfera e a litosfera, que é a ideia aqui da geosfera, né, quando nós vamos analisar aí as camadas internas do nosso planeta. E a biosfera, que é onde possibilita aqui a vida. Nosso foco é aqui, ó, na geologia. A gente costuma brincar, né, qual é a diferença de geologia para geografia? A geologia, né, a ciência da geologia, ela vai estudar basicamente as estruturas, o que deu origem a determinado relevo. Então, a gente vai estudar da litosfera para baixo. Seria isso, estudar a geologia. Enquanto que a geografia estuda as formas, né, a espacialidade, né, do planeta Terra, envolvendo também as interações dos seres humanos. Isso é uma classificação um pouco rasa, mas só para a gente poder pensar um pouco, né? Qual que é a diferença de geologia para geografia? Geologia ela é uma ciência independente. Aqui nós trazemos conteúdos da geologia para poder trabalhar com vocês. Aliás, a geografia é a ciência que se intromete, né? Acaba se intrometendo em vários outros assuntos: história, economia, demografia, geologia. Galera, quando nós pensamos em origem do universo, uma das teorias mais aceitas é a teoria do Big Bang, essa grande explosão que ocorreu aí há quase 14 bilhões de anos atrás, né? É importante pensar, galera, que o planeta Terra, ele só passa a surgir, segundo essa datação, né, a partir dessa teoria que é a mais aceita, a idade da Terra ela passa a ser contada a partir aproximadamente de 4,6 bilhões de anos atrás. Ou seja, a Terra surge depois de quase 10 milhões de anos depois que o universo já existia. Aí depois surge a Terra. Se a gente pensar, né, resumidamente, a origem do universo, então grande parte desse período em que o universo existiu, a Terra nem existia. Aí nos últimos 4,6 bilhões de anos é que a Terra surgiu, tá bom? É interessante pensar nisso para a gente poder avançar nessa ideia de tempo da natureza, para a gente poder pensar nessa questão do tempo da natureza. E pensar no tempo da natureza é pensar no tempo geológico. E aqui eu trouxe para vocês essa tabela dos períodos geológicos, né? Do nosso tempo geológico, né? Tem aí a classificação por éon, que é uma ideia de tempo, né? Era, período e época. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês rapidinho. Vocês já viram essa tabela em algum outro momento? Eu não. Nunca. Olha, Que eu me lembro, não. A tabela não. Talvez uma representação mais minimalista desenhada. Essas informações eu já vi um pouco. As informações eu conheço um pouco de outros anos. Tá, a galera tá colocando aqui que não, né? Muita gente aqui tá colocando que não conhece e tal. O Lucas já colocou aí as definições para nós. Bem interessante. Bom, Lucas. Quando a gente vai verificar aqui o tempo geológico, né, nessa tabela, né, que vai trazendo aí
os diferentes momentos do tempo geológico, a gente vai verificar que ela conta, galera, a partir de baixo para cima, tá bom? Então aqui é mais antigo, aqui no Arqueano, enquanto aqui no Cenozoico é mais recente. É essa a ideia, tá bom? É assim que nós iremos fazer a leitura. Nós temos várias maneiras de ler vários outros tipos de materiais, né? Que sintetizam determinado conhecimento, sei lá, uma tabela periódica lá para a química, que no tempo geológico nós temos essa tabela, tá bom? Quando eu pego o arqueano, o termo arqueano vem de uma ideia de antigo, tá bom? Vem de uma ideia de antigo. Já proterozoico é o que nós chamamos de vida precoce. Galera, vida precoce seria aquela vida que está começando a surgir, porque começa a ter água e começa a surgir uma vida ali que eu ainda não consigo ver. São as bactérias, células, né? Até Seres unicelulares. Seres unicelulares, perfeito, tá bom? Exatamente. Então começa a surgir aqui uma vida. E aí vocês vão perceber que depois do Arqueano e do Proterozoico, né, que é a vida precoce, o Proterozoico é esse que significa, o zoico é de vida, é o grego, né, se não me engano isso, é a questão da, é a origem da, os termos vêm do idioma grego, tá bom? O Fanerozoico significa, galera, Fanerozoico é vida visível, né, vida que eu consigo ver. Então, eu consigo ver o ser vivo. É quando o ser vivo começa a ocupar o espaço terrestre, por exemplo. Então, eu tenho aqui o Paleozoico, a vida antiga, né? Os primeiros seres. Nós temos ali os trilobitas. Nós temos vários outros seres que acabam surgindo no período Paleozoico. Depois, nós temos o período Mesozoico, né? A Mesozoica, que seria a vida intermediária. E é nessa época aqui que nós temos, por exemplo, os dinossauros, e na Cenozoica nós temos aqui o que nós chamamos de vida recente. Bem no final aqui é quando aparece o ser humano, tá bom? Então nós temos aqui essa tabela do tempo geológico fazendo referência ao surgimento da vida no planeta Terra. Sempre quando um geólogo vai dar aula sobre isso, ele foca muito na questão da geologia, mas é importante a gente pensar que ela também faz referência aos tipos de vidas que foram aparecendo ao longo do tempo geológico. Aqui eu só estou explicando para vocês como ler, como interpretar e como pensar a partir dos nomes que estão presentes aqui nessa tabela, tá bom? Precisa decorar, galera? Cambriano, Ordoviciano, precisa decorar isso? Não, não precisa, tá bom? O que vocês têm que decorar ou lembrar, na verdade, eu aprender aqui, é que ela conta de baixo para cima, sendo embaixo mais antigo e na parte aqui de cima, né, mais recente. E os nomes fazem referência totalmente a isso, tá bom? Esse é um ponto. Tranquilo aqui? Tem essa parte? De boa? E buena. É uma maneira simples de ler. Agora, sim, eu mudei o slide aí, galera. Qual que é a questão que a gente vai ter que aprender e lembrar? O que é importante? Pensando agora em geologia, né? Pensando ali no estudo da litosfera. O importante é fazer relações com as estruturas geológicas. Vamos dar um exemplo. Aqui no Arqueano e no Proterozoico, nós chamamos também de pré-cambriano. Pré-cambriano porque vem antes aqui do que nós temos como período cambriano, que está na tabela aqui, tá bom? Então vem antes, se vem antes é pré-cambriano. Galera, nesse período aqui eu não tenho ainda formações, por exemplo, de vidas assim significativas, vidas, ou melhor, vidas assim que nós podemos ver de fato, né? Isso a gente vai verificar só no Fanerozoico, tá bom? E principalmente da Paleozoica para a Mesozoica, só nesse momento. Aqui, então, galera, eu não vou ter, por exemplo, grandes formações vegetais. Eu não vou ter, por exemplo, vida que vai virar fóssil. Nesse sentido, aqui vai formar mais as estruturas rochosas, né? As estruturas geológicas que nós chamamos de escudos cristalinos. É formado nesse período aqui. É onde eu encontro, por exemplo, os minérios. E aí se liga nisso, porque eu vou fazer um trabalho com o Ivan sobre isso com vocês, tá bom? O Ivan já comentou isso lá na aula dele. Se liguem nisso, nós vamos fazer um trabalho juntos. Então é quando forma aqui apenas estruturas a partir
forma minérios, perdão, a partir das estruturas geológicas dos escudos cristalinos. É também chamado de maciços antigos, dobramentos antigos, por ser formada aqui no pré-cambriano, entre 4,5 até aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né, até aproximadamente 550 milhões de anos atrás, tá bom? Já no Paleozoico e na Mesozoica, começa a ter vida, começa a ter vegetação. Então, e lembrar que aqui eu estou falando, galera, numa escala de milhões de anos. Eu não estou falando, né, de, por exemplo, uma coisa em 100 anos, a gente nem consegue perceber uma transformação químico-física significativa. Agora, uma coisa que está numa escala de milhões de anos, né, se a gente pensar do início do Paleozoico até o seu final, olha quanto tempo se passou, né? Muito tempo. Mais de aproximadamente aí 300 milhões de anos. Então, o mundo, né, enfim, várias transformações ocorreram nesse período. Então, aqui surgiu vegetação foi soterrada, surgiu formas de vida foram soterradas. Por quê? Porque aí já começa a ter outros processos no planeta Terra que vão gerar desagregação do nosso planeta, desagregação das estruturas geológicas que foram formadas aqui no pré-cambriano. Essas estruturas vão soterrar, por exemplo, os fósseis de animais, vão soterrar fósseis de vegetação, dando origem a um material, a um componente, a um recurso, seria o termo mais correto, né? Que nós utilizamos muito hoje em dia. O que é formado aqui? As bacias sedimentares. E o que tem nas bacias sedimentares que são formadas no período Paleozoico e Mesozoico? Qual é o recurso econômico que nós utilizamos hoje, que nós encontramos aí nessas estruturas que são derivadas desses fósseis, galera? Petróleo. Exato. Petróleo. Perfeito. Tá bom? Então, aí fica fácil entender. Peraí, é verdade, não tem como formar petróleo aqui. Por que que não tem vida? Não tem uma vida visível? Não dá para ter petróleo aqui. Porque também as bacias sedimentares não foram formadas aqui. As bacias sedimentares foram formadas posteriormente aqui, tá bom? Tranquilo? Então, vocês estão começando a entender como fazer uma leitura compreendendo aqui essa tabela geológica. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Sobre as estruturas geológicas. Mas eu já estou adiantando para a gente poder fazer depois um gancho lá na frente. No último momento, aqui na Cenozoica, nós temos os dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? Galera, são as cadeias de montanhas. Himalaia, Andes, tá bom? Então, nós temos essas três estruturas geológicas. Percebam, então, que estruturas geológicas são formadas a partir também do processo de evolução do nosso planeta, né? Pensando aí no tempo geológico. De boa? Deu para entender isso que eu quis passar aqui para vocês? Para mim, de boa. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte, quem tiver pergunta, manda ali no chat, que aí eu peço para o Lucas ir acompanhando para mim, o Lucas abre o áudio e ele repassa a pergunta aqui. Beleza, Lucas? Vamos pensar de uma maneira diferente, então, esse tempo geológico, né? Então, eu falei para vocês guardarem, ó, deixa eu voltar aqui de novo, peraí. Eu falei para vocês guardarem o seguinte ponto. Professor, o que a gente precisa de fato guardar? Na verdade, eu vou dar tudo isso para vocês na prova. Vocês só vão ter que saber como utilizar, tá bom? Então, pré-cambriano, que é antigo, né? Paleozoico, que também é antigo, né? Paleozoico. Mesozoico, que está ali, né? Seria intermediário, pensando no tempo geológico. E Cenozoico, que é mais recente. Quando eu falo que é mais recente, né, galera? São de 65 milhões de anos, aproximadamente aí 20 mil anos atrás. Então, a gente está falando também de um período que hoje, na verdade, né? 20 mil anos atrás, mas hoje. É que hoje a gente vive numa época diferente, aí que o homem ele já é o principal elemento transformador da natureza, né? Nós vivemos aí no antropoceno, de fato, aí é o que já colocam alguns cientistas. Bom, então, pensando aqui no pré-cambriano, no paleozoico, no mesozoico e no cenozoico, vamos pensar a partir aqui dessa linha, né, do tempo geológico. Bom, voltando aqui, galera, pensando nessa outra interpretação para o tempo geológico, né, que é muito utilizado lá em biologia também, né? Nós temos a formação do nosso planeta, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Temos aí, durante esse período que está nessa cor laranja, marrom, né, o pré-cambriano. Lembrar que eu estou falando do proterozoico e do arqueano.
É o período que vai ter a formação de rochas mais antigas, está aqui presente no slide. Temos também as formas de vida primitiva, né? O Lucas comentou das formas de vida unicelulares. Avança, né? A gente vai avançando aqui, as primeiras algas, bactérias. Bom, beleza. Acaba aproximadamente aí entre 550 milhões de anos atrás, acaba esse período pré-cambriano, né? Começa aqui em amarelo, que está para vocês, o período paleozoica, né? Ou período paleozoico. Então aí aqui eu já começo a ter a formação dos protozoários, esponjas, trilobitas, que eu havia comentado com vocês. Tenho aqui a formação de rochas sedimentares, porque agora eu começo a ter também a ação da água, começo a ter a desagregação de rochas que foram formadas no pré-cambriano, começa a surgir os peixes, as plantas terrestres, os anfíbios, né, os insetos, répteis, surge aí algumas formas até de relevos significativas. Bom, passa esse período, galera, de vida antiga, a gente entra aqui no Mesozoico, né? Começa a ter o surgimento dos mamíferos, os grandes, né, que são aí os dinossauros, a gente começa a ter o surgimento, pássaros, e a gente começa também a ter a formação dos combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo nesse momento, né? O carvão mineral é formado também aqui no período paleozoico. Avançando aqui no Mesozoico, né, nós temos, então, esse surgimento aqui de várias formas de vida significativas do nosso planeta. Quando eu entro aqui no verde, galera, no verde não, perdão, quando eu entro aqui no rosa, né, é o que nós chamamos aqui de Cenozoico, né, no período Cenozoico. E aqui está dividindo o Cenozoico em dois momentos, terciário e quaternário, né, que aí a gente está falando ali, vou voltar aqui na tabela, né, quando eu falo de quaternário e terciário, eu estou falando do período, tá bom? Nós temos esses dois momentos aqui, ó, quaternário e terciário. Estou falando desses dois momentos. Que é o surgimento aqui dos mamíferos gigantes, os macacos, e também a formação das cadeias de montanhas que nós conhecemos hoje. Himalaia, Alpes, Cordilheira dos Andes, tá bom? A formação das cadeias de montanhas, até o surgimento aí, ó, do ser humano. Então, a gente tem aqui, na verdade, esse grande ciclo, né? Ciclo não, perdão. Essa linha, nós temos então essa linha do tempo geológico mostrando aí tanto a formação de estruturas geológicas, fazendo um link aí com o surgimento da vida no nosso planeta, tá bom? Está no slide disponibilizado para vocês, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso e entender melhor esse processo. Tranquilo. É o ciclo sem fim que nos guiará. Tudo certo. Tranquilo. Se a gente fosse pensar, então, em tempo geológico do nosso planeta, do planeta Terra, a gente iria pensar do seguinte ponto, galera. Então, eu vou transferir toda a história do nosso planeta para um ano, tá bom? Então, a Terra surge ali no início do mês de janeiro, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Nós estamos em agosto, né? Então, vamos pensar como é que seria pensar o tempo geológico colocando isso em um ano, né? Bom, em fevereiro surgiram as primeiras formas de rochas. Olha que interessante. Em fevereiro seria aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, comparado lá com o dia 31 de dezembro. Em março surgiu as primeiras formas de vida, né, nos mares. Em junho teve um aumento significativo da produção de oxigênio para a atmosfera, possibilitando, por exemplo, o que nós chamamos aí da vida visível, é a entrada no Fanerozoico. E o aparecimento, né, das primeiras formas de vida usando fotossíntese, né? Galera, avançando, agosto, né? Aí nós estamos aqui em agosto. Setembro, outubro, galera. Olha o que vai acontecer em outubro, né? Aumento da diversificação das formas de vida marinha. Em novembro. É verdade, é na transição de meados de novembro, perfeito. Em meados de novembro ali, né, nós teríamos o aumento da diversificação das formas de vida marinha. Ainda no mês de novembro, né, ali, finalzinho de novembro, aparecimento das plantas e animais terrestres. E aqui em dezembro, olha que interessante, domínio dos dinossauros em meados de dezembro e seu desaparecimento no dia 26. Então, ele desaparece dia 26 de dezembro. De 190 a 65 milhões de anos. Quando eu vou trazer isso para o tempo geológico, eu estou falando mais ou menos aqui, ó. Os dinossauros desapareceram aproximadamente nesse período aqui, ó, que eu estou colocando o meu mouse, tá bom? Nesse período aqui, aproximadamente. Bom, voltando.
os humanídeos apareceram em algum momento da noite de 31 de dezembro. Apareceram aí há aproximadamente 5 milhões de anos. Ou seja, há alguns segundos a vida surgiu antes do ano acabar, né? Então isso é bem interessante, alguns segundos, minutos, né? Então nós temos aí o tempo geológico simbolizando esse processo, tá bom? A gente consegue verificar bem aí essa ideia do tempo geológico a partir dessa constatação, né, do nosso período colocado aí em um ano. Nós temos aí como estrutura interna da Terra a crosta, né? Lembrar que a crosta, nós temos uma crosta continental e temos também uma crosta oceânica, que é o fundo do oceano, tá bom? Tem uma estrutura rochosa ali no fundo do oceano. Temos o manto superior e o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Seriam isso as estruturas internas da Terra. Quando nós vamos verificar essa estrutura interna da Terra, a crosta, essa parte sólida, essa camada superficial, ela vai até aproximadamente 70 quilômetros nas suas porções mais profundas, tá bom? Essa camada superficial, como nós verificamos, é a crosta continental e oceânica, é a litosfera, as rochas, estruturas geológicas, placas tectônicas, né? As terras, né? Como a gente colocou no início da aula. Nós temos também aí essa camada inferior, né, uma crosta inferior, que é formada por sílica e magnésio, também basalto, daí a ideia de cima que aparece aqui para vocês, é uma junção, né, das palavras iniciais de sílica e magnésio, e na parte superior nós temos a sílica e o alumínio, também presente. Eu coloco esses termos aqui porque eu já vi isso sendo cobrado em alguns vestibulares, principalmente os mais difíceis do nosso país, como é o caso da USP, tá bom? Cobra esse conhecimento da crosta inferior, que está mais próximo ao manto, e da crosta superior, que é essa que nós estamos aqui, tá bom? Então, o que a gente tem que se ligar, basicamente, é que essa camada superficial, e divide-se em duas, né? Crosta continental, que é a que nós estamos, e também tem a crosta oceânica, que é o fundo do oceano, né? Ou dos oceanos. Temos o manto, que vai de 70 até aproximadamente 2.600 quilômetros, então uma porção bem profunda, né? A porção mais próxima à crosta é chamada também de astenosfera, que são materiais em estados de fusão. Dentro dessa astenosfera, nós temos aí a mesosfera, que são aqueles materiais mais densos, e também temos a constituição desse manto, né, por magnésio e sílica também, entre outros componentes aí presentes na tabela periódica. O manto seria toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui em laranja, basicamente, né? O movimento, né, o processo ali de agitação se dá por diferença de temperatura. A gente sabe que é muito quente, né? Então, essa temperatura é muito elevada. Basicamente, galera, esse movimento se dá por essas diferenças de temperatura. Quanto mais próximo do núcleo, mais quente, quanto mais próximo da crosta, mais frio. Isso faz com que haja um movimento que a gente vai trabalhar posteriormente, tá bom? Então, esses movimentos se dão por diferença de temperatura. Nós chamamos isso de movimentos de convecção. E o núcleo, que está aproximadamente de 2.600 até 6.400 quilômetros, né? Tem essa extensão aproximadamente. Seria aí a parte mais interna mesmo da Terra, dividida em duas partes, né, em duas porções, o núcleo externo, que é formado por uma liga de ferro pastoso, e o interno, que acredita-se que seja sólido, né, formado por níquel, ferro, carbono, sílica, entre outros componentes. Então, acredita que seja sólido em função da pressão que é exercido nessa porção do nosso planeta. Galera, tranquilo? Até aqui? De boa. Tranquilíssimo. De boa. Que lindo. Sim. Meu povo, nós fechamos nosso conteúdo aqui por hora, tá bom? E a gente continua aí nos próximos plantões o nosso conteúdo. Beleza? Beleza, então continua no próximo episódio. Beleza. Exato, né? Continua, exatamente.